partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann. E estamos começando mais um podcast semanal, Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que muitas vezes doa bem mais em nós, né? E hoje, mais uma vez, ao invés de um, temos dois convidados, né, Maria Carolina? Isso mesmo, Raimann. Primeiramente, quero saudar os nossos irmãos que estão nos ouvindo, né, e vão nos acompanhar nesse podcast Salve Maria. E nós queremos dar as boas-vindas ao casal Jefferson e Viviane, que já fizeram participações individuais aqui em nosso programa e que hoje, pela primeira vez, trouxeram as meninas, né? Lindas! A casa cheia de criança. É uma grande alegria, né? Ter a casa cheia de crianças, né? Mesmo. E você que está nos ouvindo, se você começar a ouvir assim, som de flauta, de batucada e caindo alguma coisa, né? São as crianças que estão aí junto com o João Miguel, né? Estão aí brincando, se divertindo, enquanto nós estamos aqui gravando. Boa noite, Carol. Boa noite, Raimann. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que eles vão ouvir, né? É verdade. Boa noite a todos os ouvintes. Olá, seu Jefferson, meu bem. Boa noite, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Talvez tem gente que escuta em madrugada. Claro. Né? Muita alegria da gente, como a gente estava comentando agora um pouco em off aqui, que às vezes não é fácil para a gente chegar até aqui, tanto para nós como para vocês, mas a gente também está aqui não por nossa vontade, mas por vontade de Deus. Então a gente Amém. essa vontade de evangelizar e levar o conhecimento para frente. Nós vamos lembrar que a Viviane participou aqui conosco no episódio 31 da primeira temporada, onde ela e a Carol falaram sobre São Francisco de Sales, sobre Herodes a raposa, sobre Jesus que veio para os pecadores e sobre a consolação que vem de Deus. E a treta do dia, daquele dia, ficou por conta da tal da ideologia de gênero. E além disso tudo, elas degustaram, não sem a nossa ajuda, uma deliciosa Heinz Pilsen Extra Gold. Nós falamos, né? E falamos mais um pouquinho. Tagarelaram e falaram e riram. E deram bastante trabalho pro editor depois, né? Foi muito legal o programa com a Vivi. E o Jefferson, ele participou no episódio 31 da primeira temporada. Não, 21, Desculpa, Jefferson. 21 da primeira temporada. E ele e o Raimann, na ocasião, falaram sobre Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, sobre a pesca milagrosa, sobre odiar o nosso pecado e sobre abrir mão de certos prazeres que, na verdade, só nos fazem mal. A treta daquele dia ficou por conta da obsessão dos protestantes pelas imagens dos santos. Foi treta, hein? Além disso tudo, degustaram uma deliciosa Menschbier Weizen. E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, a vaca ainda não foi pro brejo. Basta você entrar no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora também já é possível ser sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$5 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. E R$5 não é nada, né, gente? Olha só. Isso aí dá para ajudar, né? Acho que dá. E com R$15, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter. Falei aqui um pouquinho, mensal. Isso mesmo, um texto de espiritualidade, escrito às vezes por mim, às vezes pela Carol ou pelo Peter, muito bacana mesmo. Apoiando os cooperadores com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp, que não é aquele grupinho de ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem coisas bem interessantes no grupo. Conteúdo. Né? Conteúdo, erros de gravação tem no grupo, é bem bacana mesmo, né? Além, então, do grupo
e da newsletter, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? Nós gravamos um programa só para você que é nosso apoiador. É isso aí. E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.c/Cooperadores da Verdade. E também tem como depositar qualquer valor em nossa conta na Caixa Econômica Federal. Agência 1879, operação 001, conta corrente 10610, dígito 1. O CPF do Rodrigo Raimann é 020 034 769 11. Deus abençoe você. O CPF é para uma eventual transferência eletrônica, não é para consultar, né? Porque tá no Serasa, no SPC, né? Vai ficar feio pra gente. Em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas que certamente ainda vão nos ajudar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha belíssima esposa Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de ilustres cooperadores da verdade. Hoje, no caso, os nossos queridos amigos Jefferson e Viviane. Ilustríssimos. E hoje tem mais alguém participando do programa, né, Vivi? Temos. Na sua vida intrauterina cooperando com a verdade. Ei, viva Francisco! Não o Papa, Viva! né? Esse. Mas tem que arrumar treta até no... E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Isso aí. Com certeza. Na história da igreja, já temos 265 papas. Francisco, que é o nosso atual, é o papa número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? No último programa, nós falamos de São Pedro, o primeiro papa. A vida dos santos. Viviane, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi o primeiro a suceder São Pedro como bispo de Roma, São Lino. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Lino. Vamos lá. São Lino foi o primeiro sucessor de Pedro na sede de Roma.
o segundo Papa da Igreja e o primeiro Papa italiano. Ele era filho de Herculano, originário da Toscana. Os dados anteriores de sua vida são ignorados. Lino ainda não era cristão quando foi para Roma, que então era o centro da administração do Império e também dos estudos. Foi quando conheceu os apóstolos Pedro e Paulo que o converteram ao cristianismo, tornando-se um dos primeiros discípulos. O próprio Paulo citou-o na carta que enviou de Roma a Timóteo. Saúdam-te, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Lino foi Papa da Igreja em Roma por 9 anos. Governou entre 67 e 76. Num tempo, né, Carol, em que ser Papa já era assinar a sua própria sentença de morte. Por que governavam por pouco tempo assim? Só 9 anos o papado? É pouco, né? Porque era só elegerem um Papa, pronto. Ele era o alvo da perseguição dos romanos. Tanto é que ele vai ser martirizado também, né? Isso mesmo. E ele fez parte do clero romano porque o próprio apóstolo Pedro, né, São Pedro, o indicou para a sua sucessão, por causa da sua santidade de vida e pela capacidade de administrador. O Papa Lino também foi martirizado em Roma no ano de 77 e sepultado ao lado do túmulo de São Pedro no Vaticano. Sua memória é comemorada no dia 23 de setembro. Ele é indicado em documentos medievais como um dos 70 discípulos de Jesus Cristo e teria sido bispo de Roma por 9 anos, né, como nós já falamos. Durante sua vida, foi identificado pela realização de milagres e curas. Curiosamente, Lino teria salvo a filha de um magistrado romano que estaria possuída pelo demônio e mais tarde, o mesmo magistrado decretaria a sua pena de morte. Ainda que os motivos que tenham levado à sentença não sejam muito claros, Lino foi mais uma vítima da perseguição sofrida pelos cristãos e a sua decapitação ocorreu no dia 23 de setembro. São Lino, rogai por nós. Que bom que hoje em dia os cristãos não são mais perseguidos, né? Não somos. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus, que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro, sempre vamos meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho, dando continuidade ao Sermão da Montanha, apresenta-nos mais um dos caminhos porque nosso Senhor deseja conduzir-nos à santidade. Amai os vossos inimigos. O que Jesus aqui nos propõe é dar um passo além do mero cumprimento da lei. Com efeito, se a observância dos mandamentos é, por um lado, condição mínima para sermos salvos, não é, por outro, garantia de que seremos santos. Como cristãos, estamos, sim,
obrigados a amar por caridade aos que nos fazem ou desejam mal, não enquanto inimigos, mas enquanto homens redimidos pelo sangue de Cristo, e como nós, chamados a ter neste mundo uma vida reta e no outro a vida eterna. Por isso, nós não podemos fazer distinção em nossas preces e comportamento entre próximos e estranhos. A todos devemos tratar, ao menos com os sinais de afeto e respeito, devido às pessoas em comum, o que implica, entre outras coisas, rezar por nossos inimigos e desafetos, não lhes negar esmola nem o que por direito lhes pertence, cumprimentá-los educadamente, etc. Que difícil, não? Amar gente, né? É bem complicado. Eu tenho agora passado por um momento aqui no condomínio, enquanto síndica, né? Que eu sempre venho essa passagem na cabeça, assim, que eu preciso ser santa, né? De que eu preciso ser santa, eu preciso me esforçar para agradecer aquele vizinho que me xinga, aquele vizinho que fala mal de mim, sabe? E é muito difícil, né? Como é difícil. Quer falar? Até nós estamos numa situação meio, né? É muito difícil mesmo, porque... Mais ou menos nessa linha também. Você amar a pessoa que você muitas vezes não gosta, né? É difícil você amar quem você não gosta. Olha só, a palavra está dizendo sim, tudo. Já é contraditório em si mesmo, né? Mas a questão até que o Padre Paulo, que escreve esse texto, ele fala que sobre não negar esmola, cumprimentá-los educadamente e tal. Então, são formas de amar, né? Não quer dizer que você vai lá abraçar, beijar, né, a pessoa que você está aí com um desafeto, né? Mas são formas de você respeitar, de você ser bem educado, de você tratar bem, mesmo que né, seja difícil para você. E uma coisa que é bem interessante, uma vez o Padre Rodrigo Maria, quando ele estava aqui em casa, ele falou para a gente assim, nunca mande ninguém para o inferno. Que a primeira coisa que dá na vontade é dizer, vai para o inferno. Né? Não manda para o inferno, porque o inferno é o pior lugar que existe. Você não pode desejar isso para ninguém. Você tem que desejar que ele se converta e se salve. Né? Então, por pior a espécie de ser humano que seja, né? Um bandido, um estuprador, enfim, você não pode desejar a ele o inferno. Você tem que desejar que ele se arrependa, que ele se converta e que ele vá para o céu. E muitas porque vezes é um filho de Deus e Jesus derramou sangue na cruz por aquela pessoa também, da mesma forma como por você. Exato. E muitas vezes a gente não consegue ajudar, por exemplo, com aquilo que a pessoa precisa, por exemplo, financeiramente, né, com dinheiro, ou com seja lá o que for. Mas, no mínimo, assim, eu falo por mim, né, às vezes tenho dificuldade em rezar por aquela pessoa, sabe? É como o José falou, a gente, sabe, já não vai com aquela pessoa, não sabe quando não bate, assim, e aí você ainda tem que se esforçar para rezar por ela, né, para querer o bem dela, desejar, não que a gente deseje o mal, mas às vezes é indiferente, sabe? Aquela pessoa, ai, não, aquela lá, sabe? Ai, sabe, vizinha chata, e ai, meu Deus, lá vem aquela mulher de novo. E a gente tem que se esforçar justamente o contrário, né? Que é o que o próprio Evangelho fala ali, né? Que recompensa a gente vai ter, né? Se a gente só amar aqueles que nos amam, né? Então, a gente precisa justamente procurar fazer mais, né? Sermos santos. Eu acho que também nessa situação, o que ajuda um pouco a desmanchar essa... Porque a raiva que está dentro da gente, muitas vezes, ou a mágoa, o ressentimento, o que ajuda é você pensar, eu procuro fazer esse exercício, se colocar no lugar dele, não no sentido assim, mas para saber qual é a experiência que essa pessoa passou de vida, quais os valores morais que ela recebeu, o que, ou assim, e o pior, se ela realmente fez escolhas por ela, porque acontece, às vezes os pais criaram bem e a pessoa, no meio da vida, se optou por lado errado. Pior ainda, porque assim, que piedade de uma pessoa dessa, onde ela vai parar? Eu acho que no fundo, claro, é difícil fazer exercício, mas quando a gente consegue fazer, a gente consegue rezar por ela daí. É a história de vida da pessoa, né? A gente tem que analisar realmente a história de vida da pessoa. Com certeza, sem ser mimimi nem relativista, mas é bem por aí. Não, sempre. Mas, se queremos de fato ser santos e configurar-nos àquele que nos redimiu, temos de ir além da simples obrigação. E como ele nos ama, amá-lo em quem nos odeia. Pois também nós, quando ainda éramos inimigos seus, fomos reconciliados com Deus por sua morte.
e morte de cruz, para sermos perfeitos como aquele que faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de o reconhecermos nosso próximo, a ponto de sentir-nos especialmente afetuosos com os que nos perseguem, caluniam e desprezam. Sustentados assim pela graça divina, poderemos amar com Cristo, em Cristo e por Cristo, o Cristo presente em nossos irmãos. Isso aí. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, nosso mestre em opressão. Ó, temos palmas aqui, palmas silenciosas. Se você ainda não é aluno do Padre Paulo Ricardo, corre lá, se inscreve no site. Tem muito conteúdo de formação importantíssimo para quem ama a Igreja Católica, padrepauloricardo.org. Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, né, que o Jefferson e a Vivi participaram, acesse lá o nosso site, é cooperadoresdaverdade.com. Jefferson, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Olha, Padre Pio tem sempre grandes conselhos, né? Não é à toa que nosso filho é Francisco, em homenagem ao Francisco Forgione, nome de batismo de Padre Pio. Jesus, então, o que ele dizia? Que Jesus nunca abandonou quando você foge dele. Muito menos o abandonará quando você quer amá-lo. A reflexão é perfeita, né? Às vezes nós fugimos de Deus, quem já não fez essa experiência de fugir de Deus, naquela época você se afastou do grupo de jovens, se afastou da igreja, e já aconteceu comigo de eu chegar a atravessar a rua para não encontrar um amigo que era da igreja. Porque eu sabia que ele ia me convidar e falou assim, não quero ser convidado para ir para a igreja. Então, imagina quando você o busca, como ele vai te amar. Orando com Padre Pio. Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro e abandonado por todos os apóstolos, com exceção de João, que ficou ao seu lado na cruz até o fim. Jesus foi abandonado pelos seus, mas ele nunca abandonou ninguém. Nem mesmo o pior dos pecadores é abandonado por Jesus. Ele ama a todos por igual. Muitas vezes nós andamos pelos caminhos do mundo nos escondendo de Jesus, como o Jefferson dizia agora há pouco. Fugindo dele, como diz Padre Pio. Eu, que era um menino católico, que amava ir para a catequese, frequentava as missas, lia a Bíblia, rezava o texto lá pelos meus 10 ou 11 anos de idade, aos 16 havia perdido a fé. Me declarava ateu e julgava como ignorantes as pessoas que acreditavam em Deus. Eu fugia de Jesus, mas ele nunca me abandonou. Ele nunca desistiu de mim. Quando retomei minha fé, não ia à igreja, não orava, apenas acreditava na existência de Deus e admitia que estivera errado a esse respeito por uns 2 anos de minha vida. Mas, mesmo sem ser ainda um seguidor de Jesus, ele nunca me abandonou. Um dia Jesus usou uma pessoa para me convidar para um dia de louvor e eu fui. Isso mudou a minha vida. Hoje sou franciscano, tenho vida de oração, vou à missa todo fim de semana e sei que sou limitado, que sou um pobre e miserável pecador. Mas mesmo com todas as minhas limitações, eu quero amá-lo. E uma frase que eu gosto muito do Olavo de Carvalho, e aí a gente tem que dizer que o Olavo sempre tem razão, né? Não sempre tem jeito, razão, né? O Olavo diz assim, que quando nós formos rezar, basta dizer, Jesus, eu não valho nada, mas eu te amo. Ah, isso aí eu falo pra Jesus. Nem sabia que o Olavo tinha falado essa. Mais uma vez ele falou uma dentro, né? O Olavo é muito bom. Quando pegamos a lista dos 10 mandamentos, não podemos nos esquecer que o primeiro é o mais importante de todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E pra quê? Que foi? É porque... Ficou emocionada. Chorando ou rindo? Os dois. Porque Deus surpreende a gente. Porque eu tenho feito o estudo da palavra assim, como Deus nos fala, sabe? E hoje, essa frase
Não foi esse mandamento, né? Mas uma parte dele estava numa leitura que eu estava fazendo hoje. Coisa de gestante, gente. Então, Deus é muito bom, assim, sabe? É verdade. E a gente, às vezes, acha que ele não... Às vezes, o dia a dia é difícil. Então, assim, tu medita isso, hein? Então, assim, o meu dia a dia tá sendo diferente, querendo ou não. 3 meninas, grávida. Uma mulher que já ficou grávida, a gente sabe que muda. Sim, a gente muda. E às vezes a gente acha que Deus não está conosco. Mas a gente começa, se a gente parar e observar melhor, ver melhor, a gente vê que ele está em vários detalhes. Em várias coisas. E que a gente não está só, que ele está com a gente. Então, é isso desculpa. mesmo. Não precisa te pedir desculpa, porque... Jesus. E é realmente assim, quando a gente menos espera, a gente está aqui, né? Lendo um texto que está servindo ali de reflexão, aí a gente... Sabe, isso aqui, aquela frase é pra gente, né? Exatamente. E como é maravilhoso isso, assim, muitas vezes a gente tá fazendo o programa e eu falo, assim, pro Rodrigo, nossa, isso, a gente tava falando isso hoje à tarde, sabe? A gente tava falando sobre isso há pouco tempo e bem Deus isso. vem e bate de novo, joga na tua cara, assim, né? Mais ou menos isso. Se liga, tô aqui, presta atenção, eu tô do teu lado. E quantas pessoas, né, que estão nos ouvindo em tantas rádios diferentes, né? Tem a Rádio Princesa das Matas, que tem mais de 100 mil ouvintes, né? E que, de repente, a pessoa está absorvendo justamente essa frase, esse momento, está vivendo isso, né? E você, quando escreveu, você não esperava, não sabia para quem era que você estava escrevendo, né? Porque o Espírito Santo inspira, mas você não sabe para quem vai, porque ele sopra onde quer, né? Bem isso mesmo. E esse texto, ele poderia estar sendo gravado por outras pessoas, né? Porque é um texto que o Rodrigo escreveu, ele faz as reflexões, mas justamente era pra gente, né? Pra nós que estamos aqui, pra Vivi, que, né? Não sei se já parou de chorar, já consegue, Vivi? Já se recompôs, já se recompôs. Voltei ao normal. Então, meu irmão, minha irmã, por mais pecador que você seja, não deixe de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar. Diga, Senhor, Tu conheces os meus pecados, Tu sabes que eu não valho nada, mas eu Te amo acima de todas as coisas e confio na Tua misericórdia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amar é o primeiro passo para mudar de vida. Quando amamos alguém de verdade, não queremos magoar essa pessoa, não queremos ofender essa pessoa. Sabemos que nosso pecado ofende a Deus. Ele não nos abandona, não desiste de nós, mas o nosso pecado fere seu coração. Portanto, se amarmos a Deus, iremos obedecer seus mandamentos e aos poucos abandonar os pecados um por um, começando pelos mais graves até os mais veniais. Pois nos causará horror a menor possibilidade de ofender a Deus. Isso é pura verdade. Muitas vezes a gente... Eu vejo um caso assim, quando a pessoa conhece uma namorada e gosta daquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa, namorado, faça com que o outro se enriqueça. Então tu imagina isso com Deus, né? Sim. É verdade. É isso mesmo. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. A igreja é una, santa e católica. Quando São Domingos e São Francisco encontraram-se em Roma com o bispo de Ostia,
Depois de terem conversado coisas muito agradáveis a respeito de Deus, imaginem esse encontro, pessoal. Imagina, né? Imaginem esse encontro. Né? Dois grandes santos. Não sei, né? como é que eles não levitaram conversando. Disse-lhes o bispo, talvez até levitaram, né? Na igreja primitiva, né, vamos reforçar isso, o bispo falava. Na igreja primitiva, os pastores da igreja eram homens pobres e transbordavam de caridade, não de ambição. Por que não fazemos bispos e prelados os vossos frades, que se destacam, entre outros, pela doutrina e pelo exemplo? São Domingos respondeu: Senhor, meus frades já foram promovidos a um bom grau. Se os souberem reconhecer e se depender de mim, não permitirei que assumam outro tipo de dignidade. Depois disse São Francisco: Senhor, meus frades têm o nome de menores, para não desejarem ser maiores. Os dois santos, sem parecerem desobedientes ao bispo, mostraram claramente que o seu desejo era de que seus frades não tivessem nem cargos, nem títulos dentro da igreja, embora saibamos que isso não aconteceu. Depois da morte dos santos, as coisas mudaram tanto na ordem dos frades menores como nos dominicanos, e infelizmente os frades carreiristas disputam pelo poder. Mas isso é um fenômeno muito comum, né? Em qualquer ordem. Hoje em dia a igreja não cria novas ordens, né? São os institutos de vida consagrada e tal. Mas assim, nas ordens, nas congregações, nos institutos, morreu o fundador, muda Começou, tudo, né? Começou os problemas, né? Muda tudo, né? As vaidades muitas vezes aparecem, né? É verdade. São Francisco e São Domingos se despediram depois da conversa com o bispo, mostrando claramente como eram muito amigos e tinham este grande apreço, né, um pelo outro. A Igreja Católica é muito rica em carismas. É uma única igreja, una, sancta, católica et apostolicam ecclesiam, mas diversas em ministérios. Não é mesmo? Um só carisma, mas diversa em ministérios. Tantas são as ordens e congregações religiosas, tantos são os movimentos e pastorais dentro da igreja, e todos se reúnem em volta da mesma mesa, o altar. Não para fazer uma partilha fraterna, né? Mas para viver o único e definitivo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 4, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores e assim por diante. Muitas pessoas acham que existem cisões, que um movimento quer ser melhor do que o outro, que uma congregação quer ter mais seminaristas, mais padres e bispos do que a outra, mas não é assim. Cada ordem, cada congregação, cada instituto de vida consagrada, cada nova comunidade tem seu carisma, tem sua missão dentro da vida da igreja. Isso que é o bonito. As diferenças, a diversidade de carismas que não fere a catolicidade da igreja. Mas o que precisamos identificar e expurgar completamente são os infiltrados na igreja. Aqueles que de fato não são católicos e que estão dentro da igreja para destruí-la. E como tem, né? Vários. E como tem. Vários. Católicas pelo direito de decidir. Não, Nossa, é um absurdo. né? Esse é o pior inimigo, né? O inimigo interno. Exato. Porque o inimigo externo a gente já conhece, a gente sabe Fácil que de identificar. fulano, ciclano, beltrano, mas e aquele que está dentro e está contra, né? De repente se levanta, né? E é complicado. E muitas vezes esse inimigo interno, ele não é apenas um leigo, né? Às vezes ele até é um sacerdote, ele é até o pároco de uma comunidade muito grande e que está induzindo muitas pessoas ao erro, né? Além de ser um herege, está levando muita gente para a heresia. Infelizmente pode ser até bispos, né? Sim. Não que a gente, claro, a gente não está imaginando ninguém. Nós não estamos pensando em ninguém especificamente. Exato. Né? Claro. Como os outros, não é nenhuma indireta. Mas eu estava vendo, eu acompanho muito um historiador chamado Ricardo da Costa. E ele uma vez, eu nunca esqueci, ele postou no Facebook
uma obra de arte medieval, e aí estavam caminhando para o inferno, e quem puxava a carroça eram bispos. Então pense na tristeza de ver o bispo puxando a carroça indo para o inferno, né? E não podemos nem deixar de lado a possibilidade desse bispo ser o bispo de Roma, né? Porque nós já tivemos na história da igreja muitos papas terríveis, né? Mas parece que para cada época da história nós temos o papa que merecemos também, né? Fica até uma dica que eu não li, tenho vontade de ler, o livro do professor Carlos Noguet, onde ele fala o Papa Herege, ou o Papa, se não me engano é o Papa Herege, né? Mas assim, não se assuste, você que está nos escutando. Pelo que eu sei do livro, o professor Carlos Noguet não está dizendo que o Papa é um herege, ele está dizendo que um Papa pode ser herege. Pode ser. Né? Ele não está acusando ninguém. E ele não está livre disso, né? Justamente porque somos todos humanos, né, pecadores, miseráveis, e nós, assim, né, buscamos e tentamos o caminho da santidade, mas quantas pessoas não, né? Então é complicado. Eu já falei várias vezes isso aqui, né? A gente pode de repente falar uma besteira aqui um dia e tal, e se você que está nos ouvindo perceber que nós falamos algo que vai contra a doutrina da igreja de 2000 anos, que vai contra os documentos, nos avise, manda um e-mail para nós. No próximo programa eu já vou gravar dizendo, olha, aquilo que eu falei lá, me arrependi, volto atrás, né? Porque foi um erro por ignorância, enfim, né? Todos nós estamos sujeitos a deslizes, né? Infelizmente. E até para que o ouvinte não fique com dúvida, a igreja é santa e assistida pelo Espírito Santo, e ela é infalível em termos de doutrina e teologia, mas não em termos, muitas vezes, de pastoral. Às vezes os papas podem ter errado, vários deles já erraram em termos de pastoral, erraram em termos de escolha, às vezes posicionamento político, porque o papa também é um político, né? Ele é chefe de Estado do Vaticano, ele se posiciona politicamente. Então, às vezes, eles podem errar nisso. E, às vezes, até esse erro pode ser custoso para a própria igreja e para os católicos. Mas, em termos de fé e doutrina, isso não há engano. Vamos continuando refletindo sobre esse encontro de Francisco e São Domingos. Nós podemos ver que bonito foi quando vimos São Domingos dizer a São Francisco: Frei Francisco, gostaria que nossas ordens fossem uma só e tivessem de maneira semelhante na igreja a busca pela unidade, a unidade tão sonhada por Cristo, quando diz em sua oração ao Pai, relatada pelo evangelista João no capítulo 17, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, essas palavras que o Jefferson acabou de ler aqui para nós, tiradas do evangelista São João, né? Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Será que Lutero não leu isso quando estava traduzindo a Bíblia para o alemão, né? Mas, e se ele tivesse lido as fontes franciscanas, né? E a expressão da vontade da unidade de São Domingos e São Francisco? Mas não, pelo contrário. Inflamado de orgulho e vaidade, pregou a separação, e muitos outros depois dele, como Calvino, John Wesley e Companhia Limitada, seguiram o mesmo caminho, criando muitas cisões no corpo de Cristo. Cisões estas que impedem a sua volta. Mas, oxalá, um dia todos os cristãos de todas as denominações religiosas possam deixar as suas diferenças de lado e se reunir em torno do mesmo altar para celebrar as núpcias do Cordeiro. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede.
Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Muchachos Craft Beer Weizen. Mas a Vivi não vai beber, porque está grávida. Sobra mais para nós. Mas agora eu fiquei sabendo que o Jefferson também não vai beber? Que história é essa? Infelizmente, Raiman, eu tô terminando hoje. Olha só, se tivesse terminado ontem, tava livre, né? Hoje é o último dia, eu vou tomar em casa quando chegar os comprimidos lá de um tratamento para gastrite. E aí eu não vou poder tomar. Eu sei o que é isso, que é bem triste, né? Porque os dias que eu estava aí com o braço, né, imobilizado, estava tomando também os antibióticos, não pude beber, né? Até teve uns 2 programas que não teve cerveja, né? Muito triste para todo mundo, porque daí o Raiman não podia beber e a gente junto não podia beber. Ninguém bebia no programa. Mas hoje ele não vai ficar triste, porque ele vai poder beber um pouco mais, né? Já que a visita não vai beber, né? Mas assim, tem um amigo meu que ele costuma dizer que ele não bebe o remédio com cerveja. Ele bebe o remédio com água, a cerveja ele bebe separado, entendeu? Então não tem problema nenhum nesse sentido. A Muchachos Weizen é encorpada com aroma cítrico e levemente amarga, perfeita para beber. Vamos ver. É uma cerveja de trigo, né, tipo Weizen, né? Está dentro da lei da pureza alemã, de 1516, a Reinheitsgebot. Ela está disponível em garrafas de 600 ml, o teor alcoólico é 5,5%. O amargor dela é 12 IBU, a temperatura de serviço em torno de 1 a 4 graus, a cor, esse dourado bonito, né, é o 12 EBC, o copo ideal é o Weiss, e ela é fabricada e engarrafada por Zen Beer, cervejaria limitada, aqui de Brusque, né, distribuído exclusivamente por Muchachos Craft Beer Limitada, o que significa que é uma cerveja cigana, né? Cerveja de alta fermentação, não filtrada, podendo conter resíduos sólidos. Harmoniza com comida tailandesa, salsichas alemãs, saladas, queijo de cabra e pratos apimentados, ou seja, quase tudo. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. E essa espuma, né? Olha, cremosa. Cremosa, persistente. Parece que dá para comer de colher, assim. Nossa, mãe. Muito cheirosa vontade, também. mano. Muito cheirosa. Eu imagino que tu ficou com vontade. Deu. Jefferson, muito gostosa mesmo. Né? Aproveita para debochar bastante. Que sofrimento, né, Carol? Ele tem um sabor bem interessante, né? Não, é o sabor do trigo bem acentuado. Porque geralmente a cerveja de trigo é meio a meio, né? A mesma proporção que vai de malte de trigo vai de malte de cevada. Mas aqui dá a impressão que é 60-40, hein? Tem mais trigo. É um pouco mais amarga no início, mas ela fica mais suave. Isso que eu achei interessante. Não fica assim o amargor não está mais no retrogosto, né? Tá só no começo. Quando a gente enche a boca assim, da cerveja, toma ela, a gente sente. Mas aí, né, depois que toma, aí não fica. É bem interessante mesmo. Muito boa. Muchachos. Eu não conhecia essa aí. E a cerveja cigana, né, pra quem tá nos ouvindo e não sabe. Isso, eu ia perguntar também. Então, ó. Raiman é o mestre cervejeiro, pode explicar, então. Eu ia falar, mas, né... Eu achei que eram os ciganos que faziam a cerveja. Então, assim, por exemplo, gente, bem resumidamente, né, para não tomar muito nosso tempo, eu faço cerveja em casa, né? Faço 40 litros, né? É uma tiragem pequena, tá? Mas eu não posso vender essa cerveja. Por lei, a gente não pode comercializá-la, né? Então, qual seria a forma de eu, que não tenho uma cervejaria registrada no mapa, poder comercializar minha cerveja? Seria contratar uma cervejaria para produzi-la. Tá? Então, aí por isso eu seria um cervejeiro cigano, porque eu não tenho a minha cervejaria, mas eu vou na cervejaria de outrem, né? Eu pago, e eles me entregam já engarrafado, com rótulo, tudo direitinho,
eu tenho que ter um CNPJ como distribuidor apenas. Né? Aí eu distribuo, eu levo nos mercados, nas lanchonetes, restaurantes, a minha cerveja com o meu rótulo, com o meu nome, né? A minha receita, mas eu aluguei, né, a fábrica para fazer. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os homens que deixavam suas esposas para serem padres. Eu estou pensando nisso, será que pode fazer ainda? Boa, Carol, o que tu acha? Acho que a treta vai começar antes da hora. Não, e assim, né, agora nós vamos abrir um espaço aqui no programa, então, né, para discutir relação. Essa semana o Raiman falou várias vezes, olha, mas se eu fosse padre, eu ia fazer tal coisa. Agora, né, ele vem esse texto de deixar a esposa para virar padre, né? O que eu vou dizer, né, gente? A hora da treta. Vire probate. É treta da boa, hein, gente? Em uma entrevista ao jornal alemão Die Zeit, o Papa Francisco disse que o celibato opcional para padres não é a solução para a falta de vocações, né? E que considerou que os viri probati talvez poderiam ser uma alternativa. Os viri probati eram homens casados, de fé comprovada, que podiam se tornar padres. Era algo muito praticado no primeiro milênio do cristianismo, que não faz muito sentido no nosso contexto atual. A ordenação de homens casados era uma coisa normal. Nos tempos da igreja primitiva, essa verdade está explícita nas escrituras. Ao lado dessa, há outra verdade bíblica, que está implícita. Esses homens renunciavam ao convívio e à vida sexual com suas mulheres. Está aí uma coisa que eu sempre fiquei pensando de como Pedro tinha feito, porque ele era casado, então ele fez um casamento a partir dali josefino, como se diz, né? Convivia com a mulher, mas não tinha mais relação com ela. E isso a gente tem essa citação mais explícita na Bíblia sobre Pedro, né? Mas a gente acredita que outros apóstolos também possam ter vivenciado essa experiência, né? Pedro, que era casado, disse ao mestre: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Jesus respondeu: e todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Está claro que os apóstolos tinham renunciado a tudo, inclusive as suas esposas, para se dedicar inteiramente ao evangelho. Então tá, olha só para ficar bem claro, né? Os apóstolos renunciaram tudo. Aqueles que eram casados, como Pedro, renunciou à própria esposa. Ele não deixou de ser casado. Ele continuava casado, mas vivendo ali o celibato. A questão que eu quero chegar aqui é a seguinte. Alguns irmãos protestantes, quando leem que Pedro era casado, há uma justificativa para os pastores serem casados. Nananina não, né? Olha só, Pedro era casado, mas ele renunciou tudo para seguir Jesus, que é o que os nossos sacerdotes fazem, renunciam tudo, não casam, né? O caso aqui específico do viri probati, homens casados que renunciaram tudo para seguir Jesus, e não esses pastorzinhos de meia tigela, né, que continuam casados e às vezes com 2 e 3 esposas. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas atenção!
Isso não significa que o vire probate deixava de ser casado. O matrimônio é indissolúvel, né, como nós sabemos. O marido, né, que no caso é o sacerdote, e a mulher continuavam casados até o fim da vida, porém viviam com separação de corpos e nunca mais faziam sexo. Os vire probate poderiam morar apenas com uma irmã ou com uma filha virgem consagrada, conforme vemos na Bíblia. Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher, irmã, a exemplo de outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e Cefas? Em 1 Coríntios, né, fala isso. Na tradução mentirosa e pervertida da Bíblia protestante, tanto na King James como João Ferreira de Almeida, que a João Ferreira de Almeida é a pior tradução do mundo, né? A expressão mulher irmã foi substituída por esposa crente. É muita cara de pau, não é, gente? Nossa, coragem, hein? Forçar o texto dessa forma é demais, né? Para que um homem casado fosse ordenado, era preciso que sua esposa estivesse de acordo. Após a ordenação, a igreja assumia o sustento da sua esposa e filhos. Portanto, a velha piada de que pessoas casadas não fazem sexo era mais pura verdade para os vire probate. Né? A primeira legislação escrita dessa norma está registrada no cânon 33 do Concílio de Elvira, que aconteceu no início do século IV. Estamos de acordo sobre a proibição total que se aplica aos bispos, padres e diáconos, ou seja, para todos os clérigos que estão engajados no serviço do altar, que devem abster-se de suas esposas e não gerar filhos. Quem fez isso deve ser excluído do estado clerical. Porém, muito antes do século IV, desde os primórdios da igreja, essa lei já vigorava, né, sendo transmitida pela tradição oral da igreja. Por causa da fraqueza humana, havia certamente muitos vire probate vacilões, né, por aí, que continuavam a se relacionar com as suas esposas, mas a igreja lutava continuamente contra esse abuso. O vire probate mais célebre talvez seja São Paulino de Nola, que nasceu no ano de 355. Ele e sua esposa Teresa decidiram doar todos os bens aos pobres e viver como irmãos, após a morte de seu bebê. Paulino se tornou monge e depois foi eleito presbítero e bispo. Hoje, assim como a Igreja Ortodoxa, as igrejas católicas orientais, sui iuris, admitem homens casados ao sacerdócio, e eles continuam vivendo normalmente com suas esposas. Os bispos, por sua vez, devem sempre ser celibatários. Em geral, são selecionados entre os monges. Porém, nos primeiros séculos do cristianismo não era assim. A Igreja Católica no Oriente seguia a mesmíssima disciplina sobre o celibato sacerdotal do Ocidente. A prova disso está nos escritos de diversos padres orientais, como o bispo Epifânio, que viveu entre os anos 315 e 403. Na sua principal obra, O Panarion, Epifânio diz que Deus chama ao sacerdócio especialmente os homens, que sempre viveram como virgens, a exemplo de Jesus. Essa é, garante ele, a regra estabelecida pelos apóstolos em sabedoria e santidade. Epifânio ensina também que a igreja admite como sacerdotes, além dos virgens, viúvos ou homens que renunciaram ao convívio com sua esposa. Infelizmente, essa disciplina foi pervertida e se perdeu no Oriente. A perseguição à Igreja do Ocidente nos primeiros séculos e a grande dificuldade de comunicação entre o Oriente, que não permitiam que o Papa tivesse muita possibilidade de influenciar e intervir nas comunidades orientais, com mais autonomia e menos fiscalização do Bispo de Roma, os patriarcas acabaram cedendo e afrouxando a norma. Só dando aí uma contribuição,
a igreja ocidental e oriental, ela não tinha tanta comunicação como a gente achava que tinha. Não é como hoje, que você tem WhatsApp, Twitter e YouTube. Naquela época era muito difícil a comunicação e tinha a questão política, cultural, que acabou distanciando as duas igrejas também. Tanto é que o cisma de 1054, ele foi ocasionado mais pela falta de comunicação do que pela questão do filioque no credo, né? Porque, de repente, até que eles conseguissem colocar em prática uma norma que vinha lá de Roma, eles já estavam fazendo tudo errado aqui. Quando a norma chegava, eles diziam, agora não dá mais para voltar atrás, né? E esse distanciamento é que foi gerando a cisão. E por que, quando as coisas ficaram mais tranquilas, o Papa não chutou o pau da barraca e obrigou os católicos orientais a restabelecer a disciplina do celibato conforme a tradição? Porque não se tratava de uma questão dogmática. Por misericórdia, Roma preferiu deixar as coisas como estavam, do que insistir com a norma e talvez provocar um cisma. O mal seria muito maior. E para quem quer virar craque aí no assunto, é só ler o livro Segundo Celibato Eclesiástico, a sua história e o seu fundamento teológico do cardeal A. Stickler. A obra apresenta fontes seguras e irrefutáveis. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Muito obrigado mesmo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nos Vili Probates até então. Nem eu. Até, na verdade, eu fui esclarecido, porque eu achava que Pedro tinha continuado com a mulher como mulher mesmo, normal. Claro que ela devia ter liberado ele quase que totalmente, eu ficava pensando, como é que ele administrou essa história de ser casado e sair por aí, né? E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Eu quero me despedir agradecendo ao convite, em primeiro lugar, né, dizendo que é uma alegria, né, a gente estava falando antes de começar que o dia foi bastante atribuladinho, assim, mas graças a Deus ter participado aqui já enriqueceu o meu dia, já me fez estar melhor, estar bem, estar feliz. Que bom. Que legal. Muito bom, graças a Deus, e que a gente reza e continuem e pede àqueles que estão escutando para que ajudem, porque é um apostolado que, quando eu vim aqui a primeira vez eram 2 rádios, agora já não cabe mais não tem mais nem como falar, porque chegaram a 8, 9 rádios. Graças a Deus. Então a gente pede a oração e o apoio de cada um. Muito obrigado, a alegria é nossa, Jeff. Quero agradecer, obrigado por ser essa presença de Deus pra gente. Obrigado muito, hoje eu vou sair de coração estufadinho, não vou falar de novo. Vou começar de novo, que tristeza. Que lindo. Gente, obrigado mesmo. Vocês não têm noção, assim, do jeito que meu coração vai pra casa. Mas vocês não sabem como que a gente fica feliz, assim, em ter vocês aqui de verdade mesmo. É um momento de graça, então. É de graça. Pra gente, né, eu e o Rodrigo, nós estamos casados há 2 anos e tentando engravidar, né? Esperando os filhos de Deus. Para vocês, pra gente, assim, são realmente um exemplo, assim, sabe? Que a gente sempre fala e sempre modelo, olha. Né? Como
né, um modelo. E a gente sabe, assim, o quanto é difícil, a gente até falou, né, a questão de deixar as crianças para vir, as meninas, as 3 Marias, e aí trouxeram todas e a gente não ouviu praticamente, né, se deram super bem lá Era o meu medo. Era o meu medo. Ficaram lá com o Miguel e brincando. Enfim, assim, gente, na verdade, como eu até falei no começo, né, antes de começar para o Jefferson, assim, a gente não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer, né? Graças a Deus, é como Ele quer, Ele está à frente de tudo, né? E se vocês estão aqui hoje, realmente é porque precisavam estar, né? Não só para vocês, mas para nós também, né? De ter essa presença das meninas aqui, é realmente, assim, uma alegria muito grande, é mútuo o carinho, a alegria. Deus seja louvado pela nossa amizade, né? E salve Maria. Muito obrigada. Salve Maria. Obrigado, meus amigos queridos, Jefferson e Viviane, que Deus os abençoe e lhes pague. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.